Olá a todos, aqui é a Juliana novamente e hoje eu vou dar sequência ao vídeo que eu iniciei ontem referente a sintomas. O primeiro sintoma que eu quero tratar com vocês hoje é a insônia. Insônia pode ter duas interpretações. Pode ser porque a criança ou adolescente é abusado enquanto dorme, então ela não quer dormir, ou pode ser porque toda vez que ela dorme ela tem pesadelos, então ela não quer dormir para não ter pesadelos referente aos abusos. Isso pode acontecer em todas as faixas de idade e bem importante que vocês não esqueçam, não existe nenhum sintoma específico. Tudo é uma análise do conjunto da obra, ok? Próximo sintoma que eu anotei aqui para vocês foi regressão a comportamentos mais infantis do que o que a idade sugere. Por exemplo, voltar a fazer xixi na cama quando já não fazia mais, voltar a querer usar chupeta, voltar a ter medo do escuro, ter uma perda de vocabulário também pode acontecer. A criança tá ali com os seus 4 anos, já tá falando pelos cotovelos, de repente ela para de evoluir ou ela regride, também pode ser um indicativo de que algum tipo de abuso está acontecendo, entre eles o abuso sexual. Desleixo com a própria aparência e higiene pessoal. Esse aqui é mais prevalente em crianças um pouco maiores para adolescentes, mas você pode verificar situações assim em todas as faixas etárias também. Tem a ver com baixa autoestima e também com tentativa de ficar menos atraente para o agressor. Então, uma criança ou adolescente que para de tomar banho, para de pentear o cabelo, de lavar o cabelo, de escovar os dentes, enfim, fica totalmente largada, sabe? Isso pode ser um indicador que ela tá com a energia e com a autoestima tão baixa que ela não tem nem vontade de cuidar de si ou que ela tá tentando se proteger. É a mesma lógica da compulsão alimentar, que a criança ou o adolescente come para se proteger do abuso. Comportamento extremamente submisso e inseguro também tem a ver com baixa autoestima. Crianças e adolescentes que buscam aprovação de tudo, de todos, e a validação dos outros o tempo todo. Elas não confiam em si, porque elas se sentem insuficientes, elas se sentem sujas, se sentem uma vergonha, elas se sentem um lixo, basicamente, né? Então, é bem comum crescer com esse tipo de personalidade, de ou muita rebeldia, que aparentemente não tem uma explicação, ou muita submissão. Isso tem muito a ver com forma de criação também. Sabe aquela coisa que a gente sempre aprendeu de obedecer os adultos, você é criança não tem voz, criança não manda nada. Associa esse tipo de criação a um período muito grande de abusos, onde a criança é submetida sempre à vontade do adulto, acaba se tornando uma criança, um adolescente, um adulto extremamente apático e dependente da aprovação de tudo e de todos o tempo todo. Essa é uma daquelas coisas que eu falei pra vocês, que são tanto sintomas quanto sequelas, porque começam durante os abusos e muitas vezes se estendem vida fora. Conhecimento e curiosidade sexual incompatível com a idade. Isso também é bem sintomático, porque de algum jeito, por algum lugar, essa criança está aprendendo o que não deveria saber. Ainda mais hoje em dia com a internet aí, né? Para todo mundo ver o que quiser. Mas crianças muito pequenas, principalmente, que não têm acesso à internet, começam a falar de pinto, de pepeca, de outras palavras que vocês queiram usar, que são um vocabulário mais adulto. Isso, se não for da cultura familiar falar isso, é estranho, porque alguém pode estar falando sobre isso com ela pode estar sendo exposta a isso, ela pode estar sendo vítima disso, porque do nada ela não tirou isso. Da mesma forma, comportamentos muito sexualizados com relação aos adultos. Por exemplo, tem muitos pedófilos, inclusive agressores sexuais, que alegam isso, mas foi ela que provocou, mas ela que veio atrás de mim. Por quê, gente? A criança, ela se acostuma. Vocês têm que lembrar daquele conceito que eu falei anteriormente ou não falei, não sei mais, sobre plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral significa que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito maleável. Então, se você induz um comportamento muito novo, a chance desse comportamento se estabelecer e se tornar natural é grande. Então, uma criança que passa anos sendo hiperestimulada sexualmente,
ela já vai associar muitas vezes a figura, por exemplo, se é um homem que abusa, figuras masculinas e adultas a determinadas condutas. Então ela pode, como se fosse um reflexo, tá? Como se fosse você ver alguém espirrando e espirrar também. Ela pode ver uma pessoa adulta e começar a chegar e querer sentar no colo e ficar muito assim, sabe? É sedução mesmo, mas ela é completamente inconsciente de que tá fazendo isso. Ela tá apenas reproduzindo um padrão que foi muito reforçado nela. Então, isso é bem sintomático. Pode ser que não seja abuso sexual, mas é uma coisa que tem que prestar muita atenção, porque de algum lugar essa criança tá tirando isso, não foi do nada. Infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, infecções urinárias, corrimento, herpes genital, tudo isso também pode ser um indício físico de que ela tá sendo abusada ou que foi abusada. Alguém passou isso para ela, né? Às vezes pode ser simplesmente porque ela sentou no vaso onde tinha lá a bactéria e pegou, mas às vezes não é só isso. Deixar de frequentar ou não querer frequentar mais determinados lugares. Por exemplo, a criança adorava ir na casa da avó de domingo e de repente começa a falar que não quer ir mais. Começa a arranjar desculpa para não ir mais. Começa a arranjar programa para não ter que ir. Talvez o avô esteja abusando e ela sabe que vai encontrar com ele de qualquer jeito. Então também é um sinal. Mudança de hábito quanto a pessoas específicas. Eu coloquei esses dois tópicos juntos porque eles são indissociáveis, né? Então, a criança tinha uma relação ótima com, sei lá, o tio. De repente, ela muda completamente de comportamento com ele. Começa a ficar evasiva, começa a se esquivar, começa a apresentar uma certa aversão. Ou o contrário total. Quando ela é seduzida, quando o abuso não causa sofrimento, bem pelo contrário, causa prazer, e isso é extremamente comum, muito mais do que todo mundo imagina, ela pode facilmente entrar nesse jogo e começar a ficar mais próxima do que nunca desse tio, apresentando um comportamento hipersexualizado, como eu descrevi anteriormente. Então, mudanças tanto para mais quanto para menos com relação às pessoas específicas, aparentemente do nada, também são bem sintomáticas e precisam ser olhadas de perto. Tentativa de ficar fora de casa o máximo de tempo possível, por exemplo, ir muito cedo para a escola e voltar muito tarde, ficar pedindo para ir dormir na casa dos amigos, dos avós, enfim, de todo mundo porque quer ficar fora de casa. Isso é bem comum quando é o pai ou o padrasto ou o irmão mais velho que abusa. Então ela tenta fugir, literalmente fuga. O que ela pode fazer além de se trancar no quarto, quando ela pode se trancar no quarto, é ficar o máximo de tempo fora de casa. A mesma coisa se aplica a fugir de casa e ser encontrada, sei lá, na rua, na praça, no ginásio de esportes, sei lá, em qualquer lugar, porque ela não quer ficar em casa. Humor deprimido. Falta de energia para fazer todas as atividades, inclusive aquilo que gosta. Isso também é bem comum e é a origem de vários transtornos, né? O humor deprimido está dentro de vários transtornos, inclusive da depressão, que é um sintoma / sequela dos abusos sexuais. Hematomas inexplicáveis, que muitas vezes podem ser infligidos pelo agressor ou pela própria vítima. Por exemplo, através de cutting, que é automutilação, o ato de se cortar, tão comum entre crianças e adolescentes que são abusados, não só sexualmente, como rejeitados, como aqueles que passam por abuso físico, abuso psicológico. É um sinal de que alguma coisa muito séria está acontecendo. Não necessariamente abuso sexual, mas é uma das possibilidades. Mudança de estilo. Por exemplo, a criança, a adolescente usa um determinado tipo de roupa e de repente, do nada, muda e começa a usar roupas extremamente largas que escondem o corpo dela completamente. Por quê? Isso é um sinal de que ela está querendo se esconder, ficar menos atraente, não chamar atenção. Ou uma menina que é super feminina, de repente começa a se comportar e se vestir de uma forma mais masculinizada. É a mesma lógica. Pode ter acontecido alguma coisa que levou ela a querer se esconder, a deixar de ter essas características femininas justamente porque ela está respondendo a um episódio traumático. Desconforto extremo ao falar
ouvir sobre sexo. Isso vale para crianças até adultos. Essa entra naquela categoria de sintomas/sequelas. Como é uma coisa que causa muita dor, causa muito desconforto, a criança pode ficar afoita, ficar incomodada, sabe? Ficar sapateando se você fala sobre sexo perto dela. Comigo era assim, eu me lembro direitinho que era assim. Também ficar aflita com qualquer aproximação física, para qualquer coisa. Vou dar um exemplo para vocês. A minha tia, uma tia minha, ela costurava. E para costurar você tem que tirar a medida. Então eu me lembro nitidamente da sensação de ficar apavorada quando ela chegava com a fita métrica perto da minha virilha. Eu tinha vontade de gritar, de sair correndo. Por quê? Nem sei explicar direito por quê, mas era desesperador. Por fim, uso de álcool e drogas, mais comum, né, entre adolescentes, mas pré-adolescentes também pode acontecer se tiverem acesso. E comportamentos evasivos com relação ao celular. Essa aqui especificamente de abuso sexual, exploração sexual, chantagem sexual acontecidas via internet. Então fiquem de olho com quem seus filhos estão conversando, o que eles têm feito na internet. Eu mesma já fui vítima desse tipo de situação, mas isso eu conto num outro dia. Eu tinha 16 anos e eu quis me matar. Eu só não me matei porque pouco tempo depois, eu fui para Curitiba, fui para bem longe e consegui não fazer isso, mas a vontade era de morrer mesmo. Então é outro assunto que merece um vídeo exclusivo só para isso. Por enquanto é isso, espero que tenha ajudado. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau!